Seja a minha luz, não seja o dragão meu. Retira, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, é mim mesmo meu pedido. Paz de Jesus a todos. Pegue a sua Bíblia aí, aqueles que a trouxeram. Vamos abrir em Gálatas 5. Deixa aberto aí. Em Gálatas, capítulo 5. Da Bíblia Ave Maria, página 1496, 1496. Mas antes da gente começar essa partilha, gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos e fazer um minuto de silêncio, um minuto de interiorização. Mas é para valer. Fecha seus olhos e vamos contar aí no nosso coração esse minutinho para a gente acalmar o nosso ser. Você que está em casa, não se assuste, da web, a gente vai fazer esse minuto de silêncio. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente iniciar. O que passou na sua cabeça nesse minuto? Quantas coisas passaram na sua cabeça? Deu para contar? Você pensou em quantas coisas? Olha só. Não consegue contar. Eu tenho certeza que foi mais de duas, não foi? Confirma para mim, verdade ou não é? Sim. O povo de casa precisa ouvir. Eu pergunto outra coisa para você. Quanto tempo durou este 1 minuto? Daniel, essa pergunta é estranha, não é? 1 minuto dura 1 minuto. É que nem aquela brincadeira que às vezes o povo fala para nós: o que pesa mais, 1 quilo de pedra ou 1 quilo de algodão? Poxa, não é os dois não, 1 quilo, não é? Então quanto tempo durou 1 minuto? 1 minuto. Mas olha só, eu deixo claro para você que este 1 minuto que nós esperamos agora não é igual a 1 minuto que nós esperaríamos agora há pouco atrás, e nem vai ser igual ao próximo minuto que nós esperaremos no final desta pregação. E não é igual a 1 minuto de 20 anos atrás. Ah, não é. Infelizmente não é. Falta-nos tempo. Quantas vezes nós falamos durante o dia: não vai dar tempo, tem um monte de coisas para resolver. É só você olhar para a sua cabeça nesse 1 minuto que nós fizemos silêncio. É assim que o nosso tempo de 24 horas por dia está preenchido, de 1 milhão de coisas por minuto. A pregação de hoje é justamente sobre isso. Sem acomodação, mas também sem ansiedade. Povo de Deus, nós estamos ficando doentes. Nós estamos ficando escravos e reféns do tempo e do relógio. Estamos ou não estamos? Estamos. Vou fazer-te outra pergunta. Quantas vezes você olha no relógio durante o dia? Misericórdia. Eu vou repetir alguns trechos de uma pregação que eu fiz no mês retrasado aqui, que vocês podem procurar depois no YouTube. Uma pregação que eu fiz para os jovens, falando um pouquinho sobre a ansiedade. E alguns levantamentos que eu fiz para aquela pregação que vale a pena a gente recordar hoje.
nós vemos que a sociedade hoje está refém do tempo, e nós também estamos. Nós vivemos mal a cada minuto que a gente tem. Por quê? Nós deveríamos viver intensamente todos os momentos de nossa vida, sejam eles quais forem. Jesus, na sua sabedoria, deixou uma palavra para nós, uma frase bíblica, que diz assim, que o reino de Deus é das criancinhas, não é? E que para nós ganharmos o reino dos céus, nós precisamos ser iguais às crianças. E eu fiquei me perguntando hoje, enquanto preparava essa pregação, o que o Senhor queria dizer com aquilo? E veio uma clareza no meu coração. Todas as vezes em que eu deixo meus filhos, ou deixei meus filhos na casa de alguém, brincando com um amiguinho, quando eu ia buscar meu filho, a minha filha, a frase era sempre a mesma: mas nós nem brincamos ainda. É ou não é verdade? Já ouviram essa frase do filho de vocês? Mas nós nem fizemos nada ainda, passou o dia lá. Ficou 8, 9, 10 horas na casa do vizinho, da vizinha, do amigo, mas não brincou. Aí eu falo, olha a sabedoria do Cristo aí. Por quê? Porque a criança, ela vive tão intensamente cada momento, que para ela o tempo não passou. Não passou. E a ansiedade dela, desde pequena já, porque ela não deixa de ser uma ansiedade, é de estar brincando mais. Aquelas 8 horas para ela passou, porque ela viveu aquilo como? Intensamente. Agora é engraçado, nós humanos, adultos, não falamos a frase: ah, eu estava na igreja, mas eu nem rezei ainda. Ah, eu estou namorando com meu esposo, minha esposa, mas eu nem namorei ainda. Ah, nós passeamos juntos, nem ficamos juntos ainda. Nós não nos tornamos iguais às crianças. Não vivemos intensamente cada minuto que nos foi dado. Amém, povo de Deus? Estamos, somos e temos que assumir que somos ansiosos. Ansiosos. Por isso que eu pergunto, mais uma vez, é a última pergunta agora. Quem acha que foi mais de 1 minuto que nós esperamos agora? Quem acha que foi menos de 1 minuto? Está dividido. Está vendo como o tempo é diferente para cada um? Uns são mais ansiosos que os outros. Foi 1 minuto exato, eu cronometrei aqui no meu celular. Foi 1 minuto exato, exato. Porém, para uns esse minuto pode durar um pouco mais. Para outros, esse minuto pode ter durado um pouco menos. E é assim que nós estamos vivendo o dia a dia. Nas estatísticas levantadas hoje pelos psicólogos, estudiosos, diz que a indústria do entretenimento, televisão, rádio, TV, jornal, literatura, livros, nunca foi tão feroz como hoje. Antigamente, as informações dobravam de quantidade a cada 200 anos. Hoje, as informações dobram de quantidade a cada 1 ano. 1 ano. Ou seja, o zilhão de informação que você tem hoje na sua cabeça, daqui a 1 ano você vai ter o dobro. E é muita coisa. É muita coisa. Quantas imagens você vê por dia na televisão? Quantas músicas você ouve? Quantas letras você lê? Quantas palavras pronunciadas e recebidas? É assim que nós estamos vivendo, nesta ferocidade da informação, que está bombardeando a nossa cabeça e nos deixando cada vez mais ansiosos, a ponto de nós não conseguimos esperar sequer 1 minuto para as coisas. A gente quer tudo para agora e para já. E algumas coisas são necessárias. Por exemplo, o atendimento médico. Ninguém pode ficar esperando passando mal. Gosta? Não gosta. E aí, teu minuto vale uma eternidade. É ou não é? Oh, meu Deus do céu, quando está naquela fila de hospital, aquela hora não passa. Vou usar a minha esposa como exemplo. Me permita, minha esposa. Essa semana nós fomos fazer um exame, meu filho vai lá fazer endoscopia. E a gente costuma dizer que é o exame da revelação, né? Quando você faz endoscopia, você pode perguntar o que quiser, dá uma dica aí, né? Que a pessoa responde. Até se de banco, se você perguntar, misericórdia, né? Então a gente combinou. Quando eu vou levar ela, eu pergunto as coisas para ela. Quando ela me levar, ela pergunta as coisas para mim. E às vezes eu lembro, às vezes não. E é engraçado
que a pessoa sai conversando, batendo papo, uma boa, assim, como se estivesse tudo legal. Chega depois que passa o efeito do remédio, né, da sedação, não lembra mais nada, nada. Aí eu fiquei perguntando, você me ama? Você gosta de mim mesmo? Né? Por que você não gosta de ficar comigo? E comecei a fazer umas perguntas e ela respondia, dava risada. Me perguntou umas 4, 5 vezes a mesma coisa. Mas enfim, não era para isso que eu lembrei. Só estou fazendo uma piada. Nós marcamos o exame, estava marcado para as 10 horas. 10 horas era o horário do exame. Nós chegamos lá 8 horas. Com a esperança de ser atendido por ordem de chegada. Adivinha que hora nós vamos ser atendidos? 10 horas. O justo. Eu fiquei falando para ela, a Angélica ficou nervosa, ela ficou muito nervosa. Ela falou, meu Deus do céu, e não chama, e passou 4 na minha frente. Mas eu falei para ela, mas estava marcado que hora? 10 horas. Então está no horário. Vocês entenderam? Nós somos assim, é um exemplo simples, mas é verdade. Nós não temos mais a paciência de esperar. Não temos, porque o nosso tempo custa caro. E olha, ele está custando tão caro a preço da sua saúde. A preço da sua saúde. Pega a sua palavra aí, que eu pedi para separar. Vamos ler aí o versículo 1 de Gálatas 5. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficais, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Palavras do Senhor. Nós não podemos ser escravos de nada. Repita comigo. Nós não podemos ser escravos de nada, a não ser da fé de Jesus Cristo. Então vejam só, o tempo está nos fazendo escravos. Agora é engraçado que nesses estudos fala que as pessoas nunca foram tão tristes como hoje, a ponto de se tornarem acomodadas. Tem tanta coisa para realizar, tanta coisa para fazer, e nós vamos preenchendo o nosso dia com tantas ações, com tanto ativismo, que chega uma hora que a pessoa entra numa estafa, num estresse, que ela senta lá no sofá e de lá não quer sair. E aí vem a depressão, vem a melancolia, vem a tristeza, vem aquele deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, não é? A procrastinação, que é justamente isso, procrastinar, deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Ah, meu bem, precisa trocar aquela lâmpada ali que está queimada. Ah, amanhã eu troco, estou muito cansado. Não é assim? Culpa de quem que você está cansado? É culpa só do chefe? É culpa só do trabalho? Não. Nós preenchemos o nosso dia com muita coisa. Onde que eu quero chegar? O sem acomodação fala que nós não podemos cair também no pecado e na escravidão da preguiça, do ócio. Já diziam os grandes santos, cabeça vazia, oficina do diabo. Já ouviram? Já dizia aí o ditado, e não sei quem foi o santo que falou isso daí, né? Vejam só, nós acabamos por tanta ansiedade, tanta correria, cair nessa ociosidade. Ah, já que eu não vou conseguir fazer tudo, eu não faço nada. Sem acomodação, meu irmão. Tem que se levantar para fazer. Desculpe o jargão, mas uma vez eu ouvi uma frase do meu tio. Ele foi lá em casa e eu estava colocando o piso na frente da minha casa. Eu me dispus a aprender, a tentar fazer, coloquei o piso. Depois soltou tudo, mas eu pus, né? Fui lá, batalhei, passei a massa e fui colocando. Aí meu tio chegou lá, encostou na parede e ficou olhando assim para mim. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Aí eu falei, ah, obrigado, legal, estou tentando aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, quem quer fazer, basta levantar a bunda da cadeira. Desse jeito ele falou para mim. Desculpe o jargão, mas é verdade. Aquele que quer, faz, mas sem ansiedade, sem preencher todo o dia, sem enfiar um monte de coisas desnecessárias na sua cabeça. Olha a internet, eu trabalho com isso, sei o que eu estou falando, é muita informação. É informação em tempo real. Está explodindo uma igreja lá na Síria,
está explodindo uma bomba lá no Egito, a informação já está aparecendo aqui 1 minuto depois. Esse mesmo minuto que você fez silêncio agora aqui, está chegando 1 milhão de informação para a gente. Ah, está pegando fogo no Armarinhos em São Bernardo, que aconteceu essa semana. 5 minutos depois estava o vídeo postado já na internet. Esta é a quantidade de informação que nós estamos pondo na cabeça. Ruim? Não, tem muita coisa boa, é bom você estar informado, saber dos acontecimentos e tal. Mas é necessário parar, orar e pedir a Deus um equilíbrio. Espera aí, onde eu vou encaixar nesse 1 milhão de coisas do meu dia? A minha oração. Onde eu vou encaixar nesse monte de coisas que eu realizo durante o dia? A minha família, a minha esposa, o meu esposo. Onde eu vou encaixar nessa correria do dia a dia o meu descanso, o meu lazer, os meus filhos? É engraçado, nós trabalhamos o dia todo para sustentar os filhos, mas o maior sustento que uma criança às vezes quer é: pai, senta aqui para brincar comigo. E eu estou muito cansado. Por isso, mesmo cansado, às vezes esgotado lá em casa, meu filho: pai, senta aqui comigo. Eu vou lá, sento no chão, pego lá os homens de ferro, vamos brincar, né? E fico brincando um tempinho ali com ele, dou uma enganada, depois eu levanto e sento no sofá, né? Mas eu não posso deixar de equilibrar o meu dia. Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso. Tem que começar em nós cristãos, falar o basta. Olha, eu preciso parar, eu preciso rezar, eu preciso descansar. Eu preciso pensar uma coisa de cada vez, organizar os meus pensamentos. Eu tenho uma teoria no meu coração que Deus falou no meu carisma. O caos ocupa espaço. Sabia disso? Se você pegar essas cadeiras aqui, olha, e jogar tudo de qualquer jeito, para você andar aqui dentro vai ficar difícil, não vai? Então o caos, a desorganização, a baderna, o desequilíbrio ocupa espaço na nossa mente, no nosso coração. Se os seus sentimentos estão cheios, todos tribulados, ocupa espaço. Se a tua cabeça está toda tribulada, ocupa espaço. E muitas vezes o seu cérebro desliga. E aí você entra numa depressão, numa agonia, e tem que ser tratado com remédio para desacelerar. Passou isso comigo. Na década de 90 eu tive um piripaque trabalhando, que eu caí no meio de 2 ferramentas de ferramentaria que eu poderia ter me machucado todo. O médico falou: você teve um excesso de estresse, seu cérebro desligou, porque estava acelerado. E olha, eu tinha saído de férias, tinha acabado de voltar para trabalhar, e mesmo assim o corpo ainda chiou, mesmo assim o corpo ainda se defendeu. Então eu apaguei. Qual foi o remédio? Primeira coisa, tarja preta. Colocou um remédio lá que eu ia não poder mais dirigir, não ia poder ficar sozinho, tal. Rezamos, chorei e não tomei o remédio durante muito tempo, graças a Deus. Passou um outro remédio, um tal de atenolol, que diminui as batidas cardíacas do coração para o corpo dar uma... Agora eu pergunto para você, será que a gente não consegue isso com oração? Qual o ensinamento dos monges? Qual o ensinamento que os santos nos dão? Parar para rezar. Pode confessar para mim, e eu sei que é verdade, porque eu também passo por isso. Até quando a gente vai rezar, a gente se perde nos nossos pensamentos e o cabeça vaga. Começamos a ler, tentamos nos colocar ali, né, para rezar, e a cabeça começa a viajar, a gente começa a pedir um monte de coisa, a gente começa a entrar aqui e colar, e começa a se preocupar em planejar o dia, não é assim? É assim. Tem gente que até se perde no que está pedindo. É verdade. Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, minha família, meus filhos, minha esposa, piscina, cachorro, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero ir para a praia esse final de semana. Dá um jeito, meu chefe. Né? E começa a entrar um monte de coisa na sua cabeça. Senhor, aumenta o meu salário, pelo menos uns 40%, porque aquele 5 não foi bom, Senhor Jesus. Né? A cabeça vai assim, num milhão de coisas, e até para rezar a gente se torna confuso. Alguns sintomas de quem está vivendo o estresse. Eu vou te perguntar, agora são várias perguntas, não é uma só não. Você só levanta a mão e concorda comigo. Quem aqui acorda cansado? Jesus amado. Eu já fiz essa piada da outra vez, vou fazer de novo. Tem gente que está tão cansado que a mão levantou só até a metade, assim, né? Quem tem constantes dores de cabeça? Muita gente. Dores musculares.
Misericórdia. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook muito interessante que fala do princípio de estresse e depressão. Começa pelas juntas, dores no corpo aqui, no joelho, na barriga, irritabilidade. Misericórdia. Coitado do marido, da esposa, dos filhos, né? Quem sofre por antecipação aqui, nem aconteceu ainda, está sofrendo. É quase unânime, misericórdia, né? Agora a pior de todas, se você estiver com isso daí, nós vamos ter que pedir que você ajoelhe aqui na frente. Quem anda esquecido? Tem gente que ficou com medo e esqueceu de levantar a mão, né? Meu Deus do céu. Quem está com dor para ajoelhar, né? Vocês perceberam? Estes são sintomas de princípio de estresse e de trauma nos nossos pensamentos. É assim que nós estamos vivendo. Agora, você não pode ser um cristão e uma pessoa acomodada no mundo de hoje, porque você não pode ser um cristão acomodado no mundo de hoje, porque senão você fica para trás na correria e na competição do mundo, não é assim? Ah, eu preciso me informar, eu preciso me instruir, eu preciso estudar. O que nós estamos levantando aqui hoje para fechar a pregação é um equilíbrio entre o fazer e o não fazer. Quando eu tenho que parar? Quando que eu tenho que equilibrar? Os sintomas estão aí. Você precisa cuidar de você. Depois você tem um piripaque aí com 40, 45, 50 anos e pergunta para Deus o porquê. Eu estou te falando o porquê. Porque nós andamos esquecidos, enchendo nosso dia de sofrimento, estamos irritados, com dores musculares, dores de cabeça, acordamos cansados, não dormimos bem, vivemos brigando, não perdoamos, dorme nervoso e acorda pior ainda. É assim. Cristão que é cristão tem que desacelerar, tem que às vezes pensar e organizar. Tua família está um caos, está faltando espaço lá, está faltando organização. Precisa pôr quem lá na sua casa? Mais alto. Jesus. Olha aí. Nosso Deus é um Deus organizado. Ele criou o mundo direitinho em 7 dias, diz a nossa tradição. E no 7º dia Ele, oh glória a Deus. Tem gente que não descansa nem no 7º, nem no 6º, nem no 5º, nem no 4º, não descansa nunca. Ah, mas é para minha família. Ah, mas peraí. E o que será da sua família sem você depois? E aí? Que legado você vai deixar para sua família? Que todos morram de tanto trabalhar? Não é assim. E não pode ser vagabundo também. Não pode ser acomodado. Cristão acomodado, preguiçoso, vive no pecado. O que causa isso para nós? Excesso de atividade, excesso de tensão no dia a dia, competição, consumismo. Tem muita gente ficando doente porque não consegue comprar, não consegue ter. Obrigação de consumir. O mundo lança na tua cabeça, durante as propagandas das benditas ou malditas novelas, 1 milhão de coisas. Compre, 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 compre. E aí você fica aqui na cabeça. Não consegue comprar, fica doente. Não é? E excesso de informação. Vocês sabem, para fechar, que uma criança de 7 anos tem na cabeça já mais informação do que Sócrates, Hipócrates e tantos outros filósofos. 7 anos de idade já tem a mesma quantidade de informação do que tinham os grandes pensadores da Idade Média. Olha só. Eu pergunto para você que tem acima de 30 anos aí, quanta informação você tem na cabeça, meu irmão? Quantas coisas? Vamos fazer um exercício agora de oração. Feche seus olhos e eu vou ler esse trechinho de São Paulo a Gálatas. Que ele fala para nós quais são os frutos do Espírito Santo. Ao contrário das coisas da carne, o fruto do Espírito é caridade, é alegria, é paz,
é paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, é brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei nem escravidão. Pois os que já são de Jesus crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E o que o Espírito Santo quer para nós hoje é que nós organizemos os nossos pensamentos.